Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais uma vez nós reunimos em nome de Jesus, né? Deus tem sido maravilhoso em nossas vidas. Mais um dia lindo que o Senhor nos preparou. A tua infinita bondade, quantos não puderam mais acordar e nós estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Eu estou falando para mim também. Vamos valorizar o nosso tempo, o tempo que Deus tem nos dado, né? Deus nos dá 24 horas do dia e nós precisamos organizar o nosso tempo, pedir ajuda, pedir pela misericórdia do Senhor, para que Ele nos ajude, porque até nisso a gente precisa dEle, para ver quanto nós somos dependentes de Deus, né? Que Ele nos ajude a orar, assim como os discípulos pediram a Jesus para que Ele ensinasse eles a orar. Então nós também precisamos, às vezes colocamos nosso joelho no chão e ficamos aqui. Muitas das vezes dormimos quando a luta espiritual é tão grande, mas dependemos do Senhor até nesse momento. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê força, nos dê alegria pela presença dEle, nos dê prazer pela presença dEle, pela palavra dEle. Amém? Senhor, nós te agradecemos, meu Pai, nesse momento, em nome de Jesus, por essa oportunidade, Pai. Oportunidade de falar do seu nome, falar que o Senhor é santo, que o Senhor é Deus, que o Senhor é bom. Pai, neste momento eu quero agradecer, Pai, pela vida dos meus irmãos, pela minha vida, minha família, por cada família, Pai. Em nome de Jesus, pedir ao Espírito Santo que venha falar conosco aquilo que nós precisamos, Pai. No nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém, irmãos? Irmãos queridos, vamos meditar na palavra do Senhor, mas antes eu peço que os irmãos continuem ouvindo essa palavra, colocando a oração do meio-dia em suas casas, mandando para outras pessoas, vai compartilhando a palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com os irmãos uma mensagem que está no livro, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 29 em diante, que diz como título: A cura da sogra de Pedro. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falara dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e a febre a deixou, e servia-os. E tendo chegado a tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos dos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conhecia. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam. E achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhe disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isto vim. E pregava nas sinagogas deles, por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Que nós vemos essa passagem, né, da sogra de Pedro. Essa mulher estava com febre, percebe que não era uma febre comum, né, porque Jesus precisou ir até ela. E lá, ele apenas pegou ela pela mão, ela já foi curada. Quanto poder, né, o nosso Deus tem, nosso querido Jesus. Só de tocar nela, ela foi curada. E ela já levantou, completamente curada, já levantou, já começou a servir o Senhor, né? Então, muitas maravilhas o Senhor fez quando Ele caminhou aqui na terra. E continua fazendo. Só que muitos não percebem, né, que o mesmo Jesus que fazia, que curava, continua fazendo as maravilhas, continua curando, né? A gente vê tanto testemunho por aí. Se a gente olhar pra gente mesmo,
quanto testemunho a gente tem, né? De cura, de superação. Eu mesmo tenho. Eu acho que todo mundo tem. Então, só dele pegar a gente e transformar em quem a gente está se tornando a cada dia, isso já é um milagre muito grande, né? Pegar a gente das trevas, onde que estávamos perdidos, sem esperança nenhuma, e nos coloca aqui hoje a gente falando do Senhor. Não é de nós mesmos, não tem como o homem fazer isso. Isso é o Senhor, né? É o Senhor em todo tempo. Aqui diz que ele curou muitas enfermidades e expulsou muitos demônios. Ou seja, havia muitas pessoas endemoniadas, possessas, e ele expulsou todos. Então ele ficou naquela aldeia por algum tempo. Mas observa aqui que me chamou a atenção, que de manhã bem cedo ele levantou e foi para um lugar, sempre num lugar deserto, né? Por quê? Porque ali ele pode ficar só com o Pai. Eu não sei os irmãos, mas eu não consigo orar em qualquer lugar. Eu oro, mas é diferente. Quando você está num lugar em que é só você e Deus, é diferente. A intimidade é outra, né? E observe que o Senhor Jesus, ele fazia isso direto, né? E os discípulos começaram a procurá-lo, porque tinha muita gente, porque depois dele ter curado os enfermos, expulsado demônios, os curiosos queriam ver de perto, né? Muitos queriam Jesus apenas pela cura, pelo que ele podia fazer. Então tinha muita gente procurando ele. Mas observa que Jesus não respondeu nada, só disse assim: vamos para a aldeia vizinha. Eu preciso pregar lá também, eu preciso curar lá também, eu preciso expulsar demônios naquele lugar também. Ou seja, ele não focou em apenas um lugar. Isso é para nós também. A gente não precisa estar focado apenas dentro da igreja. Precisamos sair das quatro paredes. Isso aqui que nós estamos fazendo, levando a palavra aqui nas redes sociais, porque acaba se tornando uma bênção, né? As redes sociais, a gente saber usar, acaba se tornando uma bênção. A gente está aqui fazendo, a gente está saindo das quatro paredes, né? Os irmãos que pregam nas ruas, que levam a palavra do Senhor aos becos, às favelas, às praças, é disso que ele está falando, né? Ele saiu daquele lugar e foi para outro. Ele disse: para isso eu vim. E para isso ele nos chamou. Ele nos chamou para ser sal nesse mundo perdido, nesse deserto, porque se a gente olhar, é um deserto espiritual. Mas a gente não pode ficar parado apenas em um lugar, precisamos nos movimentar. Porque para isso viemos. O Senhor nos chamou para isso, para pregar a palavra. E muitas vezes, nesses lugares isolados, tá cheio de filhos de Deus lá. E às vezes a gente não quer ir, né? Não quer sair do conforto. Mas Jesus, ele fez isso. Ele falou com os discípulos: vamos às aldeias vizinhas, para que ali também eu pregue, porque para isso eu vim. Então ele tinha necessidade de pregar para todos. Está mostrando para nós também que a gente não pode ficar presa a um lugar apenas. Precisamos nos posicionar, precisamos levar a palavra a toda criatura. Amém, irmãos? Que o Senhor Jesus nos abençoe, nos dê força, que Ele renova as nossas forças, né? Para que possamos desejar sair do nosso cantinho, né? Cantinho de conforto, que é bom, mas precisamos sair daquele lugar confortável e fazer a vontade do Senhor. Gostaria agora de declarar o Salmo 91, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as tuas penas e debaixo das tuas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e bronquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios,
porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda, porque aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedras. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo-ei no alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pai, no nome de Jesus, teu Filho amado, Senhor, mais uma vez, Pai, venho aqui, Pai, te agradecer pelo teu amor, pela tua bondade, te agradecer por essa palavra, Pai, que nós lemos, nós meditamos nela, Senhor. Obrigada porque ela falou conosco, Pai, que nós precisamos sair das quatro paredes, nós precisamos ir atrás das ovelhas perdidas, que sabemos, Pai, que tem tantas aí fora e o Senhor confia em nós. Senhor, nos dê capacidade, nos dê força, Senhor, para que cada dia possamos, Pai, visitar os enfermos, visitar aqueles que estão acamados, que estão ali esperando uma visita, esperando uma palavra de carinho, esperando um abraço, que nós possamos ser essas pessoas que façam a diferença, Senhor. Senhor, trabalhe em nossos corações para que venhamos Pai, administrar o nosso tempo, Pai, tirar o tempo para o Senhor, que é o primeiro tempo, é o tempo com qualidade. Senhor, nos dê força a cada dia para cuidar das nossas famílias, Pai, dos nossos filhos, administrar as nossas finanças, a nossa casa, Senhor. No nome de Jesus, meu Deus, eu quero orar e interceder pelas crianças, para que o Senhor os proteja, os livre de todo mal, meu Deus. No nome de Jesus, orar pelos jovens, Pai, Senhor, cuidar da mente dos jovens, Pai, que eles se encontram tão perdidos, Pai, por conta da tecnologia, Pai. Deus Todo-Poderoso, o Senhor é o único que pode ajudar. Nós, Pai, nós às vezes nos sentimos tão impotentes, Senhor. Fortalece o teu povo, Deus. Senhor, eu quero interceder, Pai, pelos teus filhos, Senhor, os pregadores da tua palavra, que verdadeiramente prega, Pai, prega a tua palavra como ela é, Senhor. Que o Senhor continue fortalecendo, Pai, dando força, livrando de todo mal, livrando da cilada do inimigo, Pai, porque sabemos que o mundo espiritual é real. Deus, protege o teu povo, nos protege, Pai. Quero neste momento, Pai, interceder pela minha casa, pela minha cidade, pelo meu estado, Pai, pelo Brasil, Senhor, pelo nosso país, Senhor, mas também, Pai, interceder pelos outros países, Deus. Sabemos da dificuldade, Pai, que tem país que o teu evangelho não pode entrar, Senhor, mas tu és poderoso para mudar qualquer situação, Pai. Nós oramos, intercedemos pelo teu povo, Pai, para que menos pessoas venham a sofrer, Pai. Jesus, Pai, vai curando os enfermos, Pai, livrando eles de todo mal, Senhor, livrando de cada um das enfermidades, Senhor. Se o Senhor quiser curar, o Senhor pode, porque o Senhor é o médico dos médicos, o Senhor é o único que pode curar, Pai. Nós repreendemos todo o mal, Pai, na autoridade do nome de Jesus, e declaro que não tem poder, declaro o inimigo que ele já foi vencido no nome de Jesus, porque maior é o nosso Deus, Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, Rei da Glória, já venceu o inimigo há 2000 anos atrás, lá na cruz do Calvário. Por isso, Pai, nós estamos aqui orando, repreendendo, Pai, toda a investida das trevas, Senhor, e declarando que Jesus Cristo é vencedor. E se Jesus venceu por nós, nós também venceremos, Pai, porque cremos que Jesus pagou o preço pelas nossas vidas. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Jesus querido, nós te louvamos, agradecemos ao Deus Pai, ao Deus Filho, ao Deus Espírito Santo, por cuidar dos teus filhos, por nos abençoar, por nos colocar aqui neste mundo e nos proteger, nos livrar das ciladas do inimigo, Pai. Eu quero te agradecer, sem o Senhor nada sou, meu Pai. No nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Amém.